Finalmente, tudo tá fazendo sentido, pelo menos na minha cabeça, dentro de Academia de Vampiros. Até porque o início da temporada rolou um acidente. Ficou ali todo um esquema em cima da Alyssa. Você tem que lembrar ela olhando pro irmão dela, né, morto ali. E ela sem entender nada, descobrindo que ela é uma Spirit User. Eu acho super interessante a maneira como a série tá mostrando tudo. Sempre tem uma explicação pra tudo e ela não perde tempo. Uma coisa que eu já falei pra vocês, que desde o início da temporada eu tava com medo. E a série, ela é super ágil. E eu simplesmente adoro série que não perde tempo. No máximo de episódio todo, já tem ali a resposta na sua mão. Eu adoro quando as séries fazem isso. E nesse episódio a gente entende mais por que ninguém fala sobre esse tal quinto elemento. Por que ele é um mistério e tudo faz sentido agora, socorro. Claro que eu vou falar tudo o que eu achei desse episódio novo e é melhor vocês ficarem de olho aqui, porque é agora que eu vou começar a falar sobre esse episódio. Not today. You're a wizard. Avengers! Oiê, eu sou a Carol. Como eu já comecei falando da Alyssa, né, gente? Vamos focar na Alyssa. Desde o início da temporada tinha alguma coisa estranha com ela. Ela falava com o irmão dela morto, que não é natural, né, gente? Não é uma coisa comum. E eles sempre falando pra ela que ela precisava lembrar, E finalmente nesse episódio, depois deles irem, esse episódio foi basicamente eles indo visitar a Clarice, que é uma personagem ali que ela era do mundo deles, ela era uma Morrow, ela era alguém importante. E simplesmente a curiosidade dela realmente fez com que ela fosse, tipo, banida, sabe? Ela foi expulsa do mundo deles ali, que eles vivem, e foi viver com os humanos. O melhor de tudo é que ela continuou a pesquisa dela em cima, né, do São Vladimir, para tentar entender por que ele era assim, como ele era assado. Inclusive o episódio já começa com ela narrando sobre a história do personagem, quem era ele, por que ele era tão misterioso. E aí do nada corta pra ela, né, digitando com uma mão e um cotoquinho. Tipo, a outra mão dela foi cortada. E eu fiquei, E é claro que o Adrian queria muito entender mais, porque ele também era um Spirit User. Então, ao contrário da Alyssa, ele era alguém que tinha que conviver com a própria escuridão. Como ele fazia isso? Enchendo o rabo de cachaça e droga. Você vê que o bichinho ali, ele é todo acabado, né? A hora que ele vê Jesus amado, quando ele vê a Rose, ele fica, oh, hello you. E ela fica, quem é esse, sabe? É muito engraçado. Melhor é a reação do Dimitri, né? Sem gracinha pro lado da minha menina, hein? Inclusive, eu acabei achando o Adrian um personagem super interessante. O melhor de tudo é que ele tem muito foco. Assim como a Alice, ele tá com muita vontade de descobrir tudo. Então, eles vão atrás da Clarice pra saber a real, que não é tão agradável. Até agora que a gente sabe, tem a Sônia, a Alyssa e o Adrian que estão ali usando, né, esses poderes que são o quinto elemento, que é misterioso, que quem fala sobre ele é banido, enfim. E claro que tudo isso pra ignorância do povo. É aquilo que eu tava falando pra vocês. Eu não sei se realmente todo mundo que é ali da realeza sabe, faz, assim, todo sentido pra eles. Só que simplesmente eles fecham os olhos pra esse quinto elemento, só enxergam os outros 4. Ou se eles realmente estão no escuro e não sabem de nada e só baniram porque ela tava falando coisa que não fazia sentido e que eles não concordavam em relação ao São Vladimir. Então, eu não sei. Eu quero muito descobrir em relação a isso, inclusive. Outra coisa que a gente descobriu nesse episódio, além desse segredo, né, que eu não fazia Gente, eu não fazia ideia. Hoje faz todo sentido depois desse novo episódio. Se você ainda não assistiu, vai assistir, depois você volta aqui. Mas pra quem já assistiu e não tá nem aí pra spoiler, Jesus amado, se preparem. A Alyssa, ela tem toda essa ligação com a Rose, que a gente achava super bizarro, por conta da Alyssa ter ressuscitado ela. O acidente na limusine matou a Rose no início da temporada. Eu não fazia ideia, eu fiquei super surpresa. E o choque dela fez com que ela revivesse a melhor amiga dela. E é por isso que elas têm essa ligação. Então é por isso também que toda vez que a Alyssa usa os poderes, a escuridão não vai pra ela, vai pra Rose. Elas têm essa ligação. O que o São Vladimir fez também pra ele também não ficar louco. Ele ressuscita ali uma tal de Ena e tudo mais, que faz parte também da história dele. E pra isso, né, pra que ele não fique louco, ele acaba passando toda a escuridão dele pra ela. Pra ele, na época, eu acho que não foi tão, assim, uau, uma coisa enorme, de grande importância. Tipo, beleza, é isso. Ela vai ficar com uma escuridão e acabou. Só que ela ficou tão desesperada, ela descobrindo isso. No final do episódio, ela vai e fala, Rose, é isso, não quero mais que você seja minha guardiã. E aí a Rose fica pistola com ela, porque desde o início da temporada, então, a gente acompanha o conflito que ela tem de ser uma Dumper, como ela só gosta de ser Dumper porque ela protege a melhor amiga dela. E a partir do momento em que a Alyssa tira isso dela, ela fica, cara, não,
Amiga, não, você tá muito doida. E ela acaba falando, né, o porquê, o motivo. E mesmo assim, a Rose não enxerga isso. Ela fica chocada, porque ela não sabia que ela tinha morrido e que ela tinha voltado. Mas ela fica super chateada. Tenho certeza que os Strigoi têm um plano ali, porque eles estavam seguindo eles desde que eles chegaram no mundo dos humanos, né? Achei bem interessante que a gente acompanha a galera ali em Portugal. Inclusive, eu não sei quais são ali aqueles personagens que apareceram, o que é a importância deles, mas eles estão acima dos Strigoi, então como eu falei pra vocês, eles têm um plano. Eu não sei se eles só estão ali pra limpar a sujeira dos Strigoi, quando eles chegam no mundo dos humanos, ou eles acabam mortos ali. Porque é bizarro. Eles estão atrás de vampiros, eles estão atrás dos Strigoi, eles estão atrás de todo mundo. Eles querem privar os humanos, eles são, tipo, a linha tênue entre a segurança dos humanos e a segurança dos Moroi. Eu fiquei, sabe, tipo, sei lá, é a CIA deles? Não sei, mas eu achei esse episódio muito cheio de informação. E já que eu tava falando da Rose pra vocês, eu gostei bastante do desenvolvimento que eles estão trazendo pra personagem. É muito difícil de acompanhar ela, porque a cada momento ela tá fazendo um rolê aleatório na vida. Só que essa visão que ela tem de que o sistema tá quebrado, o sistema não funciona. Eu não quero ser uma dumper que vai ser descartada, eu quero viver minha vida. Então o momento no qual ela tá ali com o Dimitri, ele tá conversando com ela, tá desabafando um pouco sobre o passado dele, quando ele tinha 13 anos. Ele acabou indo em cima, né, batendo no cara que era o suposto pai dele, que era o Moroi. E ele não queria ver a família dele assustada de novo, do mesmo jeito que ele deixou a família dele assustada quando ele tinha só 13 anos. Então ele sente uma raiva. E as regras que ele segue ali sendo um dumper, pra ele são essenciais, pra vida dele, pra ele se sentir uma pessoa normal e não aquela pessoa violentíssima. Que, gente, tava na puberdade, né? Ele nem pensou nisso na época, mas enfim, vamos passar um paninho aqui, porque o Dimitri é maravilhoso. O relacionamento dele com a Rose, eu não acho que vai durar, porque nada dura com a Rose, mas a personagem tá realmente enxergando por ela mesma como o mundo é. Então, a primeira oportunidade que ela tem de sair ali, tá no mundo humano, ela fala pra ele, por que a gente não pode viver aqui? Por que a gente pode viver em paz? Viver aqui, ó, a baladinha, um lugar maravilhoso. Por que não? Outra coisa que a Claire se deixa bem claro, quando ela vê que a Rose tem realmente esse sentido ali aguçadíssimo, né? Ela sente que os... Gente, do nada, os Strigoi chegam, ela tá aqui... Que vontade de cagar aí, são os Strigoi chegando aqui pra atacar a gente. Eu acho isso sensacional na personagem. Ela não explica, mas ela identifica na hora. A hora que ela faz... Até o próprio Dimitri já pergunta pra ela, mas aonde é que eles estão? Tipo, eles chegaram na balada e eles não viram ninguém. Aí ela passou bem de frente, assim, quando eu fiquei... Fora que o momento no qual eu fiquei pensando mais ainda que eles têm um plano é quando a Claire se fala, é isso. Você não tem que temer os Strigoi, agora minha vida acabou. Eu tenho que sair daqui correndo. Porque depois dos Strigoi vem alguém acima. E é como eu falei pra vocês. Quem são essas pessoas que estão acima? O que são? O que é aquela pintura na cara deles? Eu não sei, eu não faço ideia, mas eu tô aqui surtando, tentando entender. Não tivemos muito desenvolvimento em relação aos outros personagens nesse episódio, mas acompanhamos aí, finalmente, né, a Tatiana versus o Victor, tentando ali ganhar a corrida, né, os votos ali estão se elegendo pra coroa, pra ser rei e rainha, né, e a frustração que vem, né, a Sônia ainda tentando segurar a saúde do pai dela. A gente não sabe o que vai acontecer com ela, inclusive foi ali um momento que eu fiquei chocadíssima, porque ela realmente matou uma humana. Eu não sei se essa é a gota d'água pra ela realmente virar uma Strigoi, se ela virou uma Strigoi, ou se é só a escuridão do quinto elemento dela falando mais alto. Não sei, porque ela tá toda ficando com as veias e tal, né? Isso também é característica dos Strigoi. Fica aí um caso a se pensar. Se vocês têm alguma resposta para as minhas perguntas, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, porque eu tô mais perdida que segue tiroteio nesse episódio. Cheio de informação aqui falando para vocês, mas ao mesmo tempo sem entender uma palavra, porque essa série, ela simplesmente entrega demais. Ela entrega tanto que eu fico até com um nozinho na cabeça. A rainha, ela foi muito estratégica nesse episódio, porque ela, assim, o apoio da igreja, né, a igreja sem apoiar a pessoa ali que realmente eles estão achando que vai ser rei ou rainha, não existe eleição, é isso, acabou. A rainha continua ali no pedestal dela, maravilhosa, continua como rainha. E a rainha acabou sendo muito estratégica, porque se a igreja não tá do lado do Victor, ele não ganha. E como a cabeça da igreja é tia da Tatiana, ela tá super na vantagem. Então ferrou. E aí o que ela faz, no fim das contas, é fazer com que eles tenham ali um julgamento pelos elementos. Isso significa que quem tiver ali mais domínio dos elementos é quem vai ganhar, pelo menos foi a informação que eu consegui captar ali no episódio. Se eu estiver errada, mais uma vez, comentem aqui pra deixar mais claras as informações. Até porque, eu já falei pra vocês, não li os livros, simplesmente gosto da Julie Plec, gosto do que ela faz com as séries de criaturas. Algumas coisas são ridículas, mas até agora Academia de Vampiros está sendo minha favorita produção dela. Se vocês estão gostando bastante de acompanhar a série, aproveitem para se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar todas as notificações do universo,
Claro que é muito importante me acompanhar nas redes sociais também, porque tem bastante conteúdo legal por lá. Até o próximo vídeo. Tchau!